Aprender, irmão, viu? A gente precisa aprender. Os 16 que estão visitando a gente pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Né, Chibai? Rapaz, Chibai, tu voltou pro Brasil, Chibai? Não? Ah, vai não. Ah, fala, fica, Chibai. Ah, desse jeito ele não vai ficar nem eu, irmão. Chibai, levanta a mão, Chibai, Luzimar e a filhinha Vitória. É que esse casal lindo ali, ó. Fica, Chibai, volta para Rehobote. Não vai para Portugal, não. Então me leva junto com você que eu vou para lá abrir uma Rehobote. Aleluia. Quem vai comigo? Ninguém, vocês vão ficar aí. Já tem gente lá para a gente ganhar vida, varão. Vigia. Os 16 que estão visitando a gente nessa manhã, sejam muito bem-vindos. Se não tiver uma igreja, fique aqui com a gente. Meu nome é Sérgio, estou pastor auxiliar aqui na Rehobote. Nossos pastores presidentes estão numa missão nesse final de semana, numa igreja em São Paulo, levando a palavra do Senhor lá também. E hoje nós estamos aqui com vocês nessa manhã, amém? Então os 16, se não tiver igreja, fique com a gente. Se tiver, volte para lá. E se tiver afastado de Jesus, sai daí do teu lugar e vem aqui na frente que eu vou orar para você agora. Estou dando chance, hein? Já pensou Jesus volta no meio do culto? Vai ficar, hein? Eu sou guiado pelo Espírito, minha esposa. Eu não sou guiado por mim. Mas vai ter mais gente depois da palavra também. É que o Senhor tinha pressa na vida desse homem. Qual é o teu nome, varão? Deus tem pressa. Deus tem pressa. Vamos ver o Espírito Santo, né, gente? Você vê que é ele que conversa, porque os dois estão chorando aqui. Quem vem para a igreja já está com o coração quebrantado, irmão. E é isso que a gente precisa estar nos nossos corações também, quebrantado pela presença dele todos os dias. Qual é o seu nome? Tiago. Seu nome, princesa? Valentina. Você bota a mão no coração, os dois. E você pode declarar assim: Pai. Fala assim: Pai. Fala os dois. Pai, pequei contra ti e contra o céu. Mas hoje eu estou aqui com o coração arrependido, voltando para a tua casa e para os teus braços. E nunca mais, Pai, eu vou sair da tua presença. Estende sua mão para cá. Pai, eu te apresentamos, Senhor, nessa manhã de domingo, onde o teu Espírito Santo conduziu essas duas pessoas até o teu altar, com o coração quebrantado, Senhor, decidido a dizer que não há outra opção para eles a não ser viver na tua presença. E hoje eu quero te pedir, junto com a tua igreja, como o corpo de Cristo, Senhor, pega na mão desse homem, dessa jovem também, Senhor. Nunca mais largue, sustente ele, Senhor. Renove as forças dele, Senhor. Afaste, Deus, como foi falado hoje, coloque a vontade e o desejo de te adorar todos os dias no coração dele, Senhor. Nós abençoamos em nome do teu Filho amado Jesus. Escreva o nome do livro da vida, para que nunca mais, Senhor, se aparte de lá. Assim nós choramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E vamos celebrar! Deus abençoe, tá? Esse jovem vai te dar uma atenção aí. Bota ele pro banco, depois você pega o telefone e contato. Vai ter mais vidas voltando para Jesus. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus aí, irmão?
Jesus está na casa, varão. Ei, Jesus. Quem é apaixonado por Jesus aí, irmão? Quem é apaixonado pelo Espírito Santo aí, irmão? Ah, Jesus. Se eu soubesse cantar. Ah, Jesus. Vamos. Recado. Terça-feira já passou, irmão. Acabou o recado. Estamos chegando em outubro, gente. Aniversário da igreja. 10 anos de Rehoboth, irmão. Fala pro teu irmão do lado aí. Mês que vem, a tua igreja está fazendo 10 anos. E aí, vai ficar de fora ou vai vir, irmão? Uou! Ah, querida, você pode falar? Uau! Não é uou é o site. É uau! Você pode falar? No 3. Falei no 3, gente. 1, 2, 3. Uau! Agora eu quero saber. Quem ainda não fez encomenda da camisa? Levanta a mão. Por que você ainda não fez a camisa? Você não está em célula não? Não, varô? Você mora onde? Padre Miguel. Ai, Jesus. Padre, pronto, a Celi já foi. Celi, você é a melhor consolidadora que a gente tem. Tem mais alguém? Varão, por que, Paulo? Está do teu lado. Por que ele não pediu a camisa ainda? Está sem célula também? Vai entrar hoje? Amém. Livre, espontânea vontade, né? 10 anos, irmão, essa nossa camisa maravilhosa. Você que está em célula, peça lá. Vai começar a fabricar, vai ser maravilhoso. Vai começar no dia 13, que é domingo. Vai até o dia 17, quinta-feira. A gente vai celebrar aqui, vai ser uma festa maravilhosa. Amém? E para comemorar os 10 anos, nós estamos fazendo um vídeo de testemunho de todos que estão passados nesses 10 anos. E hoje a gente tem um vídeo também de um casal top demais. Você pode tomar seu assento rapidinho aí. Apaga a luz aqui que vai ser 5 minutinhos. 10 anos não é 10 dias, né, irmão? Nem 10 meses. São 10 anos transformando vida pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Rehoboth, um poço. Acho que o casal não está nem aí, que dá. Tá não. É o Hélio e a Dani. Está lá atrás. Está escondido, né, Papai Noel? 10 anos transformando vidas. Rehoboth, lugar de plenitude. Eu sou o Hélio da Dani. Eu sou a Dani. Somos casados há 26 anos. Juntos. Mas nós estamos casados para sempre, né, em nome de Deus. Temos 5 filhos, né? 4 caminhando em Rehoboth, para a glória de Deus, e 4 netinhos também. Bom, história de vida. Não é uma vida boa não, pastor, não é boa não, porque a gente vivia no mar de Natal, né? Chacota do inimigo mesmo. Chegou no Rehoboth, já pensamos um casamento falido, né? Glória a Deus que nós retornamos para Jesus, porque vivemos de bagunça, 24 horas de BBT, sem limite mesmo. Os vizinhos, faltava pouco, só não dava para a polícia chamar a gente, porque não tem como, né? A gente chegou no nível bem fundo do poço mesmo, né? Para mim, foi até um pouco mais difícil, porque eu já me via morta de verdade. Eu já bebia bem mais do que o Hélio, eu cheguei ao nível de alcoolismo mesmo, de andar em porta de barraca, não cuidar da minha casa, não cuidar da minha família. E eu estava perdendo tudo isso, né? Perdi o crescimento dos meus filhos, entrei em uma depressão e quis morrer por várias vezes, né? Não acreditava no amor de ninguém. E quando eu cheguei na Rehoboth, aquele primeiro abraço que eu recebi na porta, eu lembro até hoje que a minha irmã virou para mim e falou assim: essa igreja é a tua cara. E aí eu ainda relutei bastante, porque eu achava que eu nunca ia conseguir parar de beber, né? Eu achava que eu nunca ia conseguir abandonar a bebida. E eu lembro até hoje, né, que a célula me acolheu. Mesmo bebendo, mesmo muitas vezes eles me vendo em situações que não eram muito legais, eles me abraçavam e me chamavam para ir para a igreja, me chamavam para ir para a célula. Jesus me resgatou de novo, né? Eu já estava 18 anos afastada. E ele me trouxe vida novamente, porque eu realmente já estava morta. Nosso casamento era
Não, pastor, não tinha respeito nenhum, né? Hoje, como ela me respeita como sacerdote dela, e eu respeito ela como minha esposa, como minha discutora, não existia isso, não existia cumplicidade, era o que eu ia fazer, o que ela queria fazer, era brigas, era discussões o tempo todo. Só não ia, eu era perigoso, mas não dava. Antes a gente não tinha nenhum tipo de respeito, como ele falou, né? E eu lembro que quando assim que a gente se converteu, a primeira coisa que a nossa liderança nos aconselhou foi fazer Casados para Sempre, né? E ali começou a restauração do nosso casamento. E aí, aquilo que antes as pessoas olhavam, não viam exemplo nenhum, né? E sentiam vergonha, os meus pais, que não eram convertidos, olhavam e só sabiam chorar e se lamentar por ver a cena que eles viam. E eu lembro que mesmo sem estar em Jesus, hoje, quando eles olham para o nosso casamento, eles se emocionam. E por mais que a minha mãe não queira ainda estar com Jesus, ela fala para mim nunca me desviar, porque ela sabe o que eu era antes de Jesus. Então hoje a gente busca aquilo que a gente não soube ser lá atrás, a gente hoje ajuda outros casais, a gente hoje ajuda a edificar outros casamentos. E eu posso dizer que hoje eu vivo o primeiro amor de novo no meu casamento, porque eu nunca vivi o que eu vivo hoje. A gente nunca viveu como apaixonado, a gente nunca viveu se respeitando, sendo amigo um do outro. E hoje eu posso te dizer que eu vivo como o primeiro amor de verdade. Eu não tenho mais do que eu achei que um dia fosse que eu nasci. Do bar, né, a líder de célula. Hoje é muito maravilhoso o que a gente vive hoje. Pensava o que era antigamente, falando até esses dias, quinta-feira da célula, né? Que a nossa casa vivia uma bagunça, era semanas de cachaçada, brigalhada, meus filhos acordavam com gente brincando. E hoje a casa é um segredo de vida, né? Glória a Deus, a célula hoje a gente faz de tudo. A gente acolhe mesmo, né? Como foi feito comigo, com a minha família, a gente precisa hoje fazer. A gente hoje faz com todos. 7 anos, né? Eu acho que faz 10 anos e estamos aqui caminhando há 7 anos, né? Passa o filme na cabeça, eu lembro desde o primeiro dia que eu cheguei, do abraço na portaria que a gente ganha. Do outro dia, quando eu retornei para Jesus, eu recebi 3 mensagens. Eu vou falar para vocês, foi fundamental na minha vida. Eu falei, cara, essa igreja é diferente. Esse pessoal está me ligando, nem me conhece, estão querendo que eu vá na igreja, e isso foi um divisor de água para mim. E tudo que eu tenho vivido, abraços que eu ganhei, abraços que eu tenho dando, já fiz parte da consolidação, hoje eu vejo vida que eu consolidei, liderando o célula, então isso foi muito gratificante para mim. Eu acho, eu tenho certeza. Eu estou no melhor lugar que eu poderia estar e daqui eu não quero sair, jamais. E são 7 anos tão intensos que parecem 70, né? Essa intensidade que a gente vive na Rebote, de não parar, de estar em constante movimento, a gente não tem tempo de realmente pensar em nada, a gente só quer estar lá, a gente só quer viver, a gente passa um evento pensando no outro, e a gente já está vivendo o aniversário de 10 anos antes, né, dele chegar, e isso é muito bom, porque eu sempre falo, né, o que eu vivi no mundo, para Deus eu quero ser o dobro, o que eu me dediquei antes de Jesus para ele tem que ser muito melhor. Os 10 anos pra gente, né? 10 anos é a totalidade de Deus. Então, eu tô aberto, cara. Eu sei que vai ser maravilhoso, né? Eu acho que a gente nunca faz muito plano aqui, né? Aqui a gente deixa levar. Eu sou uma pessoa que não costumo fazer plano nenhum na minha vida. Eu falo assim, pô, se Deus quer que eu faça, eu vou me entregar de cabeça, e esse ano é assim que eu vivo. Viver esses 10 anos nem parece que a gente só tem 7, né? Como eu falei, é tudo muito intenso, né? E parece que eu tô no rebote desde o primeiro dia. Então, é maravilhoso viver isso, é maravilhoso ver quantas vidas têm se convertido, é maravilhoso ver a nossa igreja aqui. Cada vez que é ministrado, e na ministração traz sobre quem nós éramos, o que Rebote é, eu me emociono, porque ali que eu me encontrei, ali que eu tenho certeza que Deus separou ali para mim, sabe? Ele sabia que eu precisava, ele sabia do que eu precisava e falou, vai. E eu ouvi e fui. Então, assim, cada ano que passa, para mim, estar comemorando, é mais um ano de gratidão, é mais um ano de amor, é mais um ano de muita emoção, porque eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse chegado naquele lugar. Podia ser melhor, irmão. Isso é Rebote. Se você acha isso pouco, irmão, um casamento destruído, uma família destruída, e chegou aqui 7 anos, e o mais interessante é ver eles falarem como se fosse o primeiro dia ainda. Que assim sejam os nossos corações. Que toda vez que a gente entrar aqui nesse lugar, que fosse como o primeiro dia. Amém? 10 anos de Rebote, você ainda vai ouvir muito testemunho. Que seja para poder edificar a sua fé também, e você falar que, entender que também tem solução para o teu casamento, para a tua vida, para os teus filhos, porque se teve para essa galera, tem para todo mundo, porque o mesmo Espírito que governa lá, governa aqui também. Amém? Deus abençoe a todos, e sem mais delongas, já são 9h53, eu queria chamar a mulher mais linda do universo. A minha esposa, a minha ajudadora, a minha auxiliadora,
É linda mesmo, irmão. Jesus. Eu orei muito, pode falar. Eu orei muito, né, irmãos? Eu reconheço. Eu sou humilde. Fala nisso, Caio Marcelo, não é isso? Quem é Caio Marcelo? Varão, teu avô está lá fora te esperando para... Lembrou até da festa, né? Mas o teu avô falou que está lá atrás. Olha lá o vô lá do meu tio. Avô, vem aqui pra frente, ele está aqui. Fica aí mesmo, Caio. Vem para cá, vô. Fica aqui, Caio. Tem lugar pro vô aqui. Vem, vô. Qual o nome do vô? Hein, Caio, qual o nome do vô? Mário? Oi? Que, mano? Avô? Sai daí, seu velho. Cadê o seu Mário? Opa, seu Mário. Vamos aplaudir a vida do seu Mário, gente. Ó. Seu neto tá ali, seu Mário. Prazer, Sérgio. Seja muito bem-vindo, tá? De Jesus e através do meu neto, num propósito que eu fiz há muitos anos atrás. Hoje eu estou aqui dentro da casa do Senhor por chamado do meu neto. Ele me convidou, tivemos aqui quarta-feira e hoje aqui estamos de volta. Eu agradeço muito a Deus estar usando meu neto nesse sentido. Amém. Os filhos, os netos converteriam os corações do pai, dos avós. É a palavra se cumprindo, irmão. Vai se cumprir na tua vida também, em nome de Jesus. Amém? Falando demais, né, amor? Tô falante, né? Como energético, tu. A avó também. A avó, fala também, vó. Pastor Alexandre, me perdoa, depois você briga comigo. Outubro, nós fazemos 49 anos de casado. Eu e o Mário. Não, a senhora e o Mário, eu não. Deus abençoe, tá? E aí, já entregaram a vida para Jesus? Ah, muito. Aleluia. Só faltava o neto, né? É verdade. Qual o nome da senhora? Fátima. Deus abençoe a senhora, tá, dona Fátima? Amém. Você pode te deixar para cá? Vamos orar. Pai, te louvamos, Senhor. Quero apresentar a vida da tua filha, da tua serva, para que hoje o Senhor use ela com poder e autoridade para trazer uma palavra aos nossos corações. Porque o que ela vai falar hoje, ela tem autoridade para poder estar falando, Senhor. Que verdadeiramente ela seja uma forja sobre as nossas vidas no dia de hoje. Assim eu te oro, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Para quem não me conhece, meu nome é Suelen, sou esposa do pastor Sérgio. Nós auxiliamos aqui o pastor Alexandre e a pastora Bárbara. E estávamos lá, né, no Encontro Teens. Tá todo mundo dormindo ainda. A gente estava lá no Encontro Teens. Tá todo mundo cansado, eu também estou cansada. Mas o Senhor vai nos dar força. Que Ele me use nessa manhã com favor e graça, para que eu possa trazer uma palavra para os nossos corações. Amém? Eu recebi uma mensagem ontem à noite. Engraçado, né? Como que Deus é. Estava lá servindo o almoço. Meu marido falou assim, do nada, ele virou para mim e falou assim: Su, estou sentindo no meu espírito que amanhã é você que vai ministrar. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Não deu outra. Viu, profeta? Ser casada com profeta dá nisso, tá vendo? Mas vamos lá. Essa ministração que eu trouxe aqui, na verdade, é um devocional que eu fiz. Já tem um tempo. E ontem fui fuçucando lá meus cadernos, achei lá na minha Bíblia. Eu falei, é isso aí, vamos embora. E no título do meu devocional estava do processo ao propósito. Mas diante desse filme, né, que a gente viu na quinta-feira, que assim, te falar, que se você não viu, você precisa ver. Olha, um filme completo. Ele fala sobre discipulado, sobre paternidade, sobre perdão. Gente, é um filme incrível. E eu fiquei apaixonada. Eu vi 2 vezes e terça-feira eu vou ver novamente, porque foi muito bom, mexeu muito comigo, mexeu muito com
com umas verdades que eu creio que, porventura, o tempo fez ficar meio esquecida. E aí eu decidi colocar, então, o título de Forja. Tem aí o tema? A Forja. Aplauda o Senhor, gente. Ó, tu me ajuda, hein? Em nome de Jesus. Deixa Deus usar a tua vida, hein? Vamos lá, o texto base é Gênesis 37. Na verdade, eu vou falar só 37, 38, 39, mas eu queria muito que você, quando chegasse em casa, você pegasse a sua Bíblia, abrisse, capítulo 37 ao 50. É uma história linda, e que, da mesma forma que ministrou muito meu coração, eu li esses capítulos em lágrimas, e eu creio que, se você abrir a sua Bíblia, Deus vai ministrar da mesma forma ao seu coração. Amém? Vocês vão abrir a sua Bíblia para ler? Isso aí, vamos lá. Gênesis 37, versículo 3. Eu vou ler até o 11, tá? Jacó amava José mais que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiaram, pois o pai deles amava mais do que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. 5. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Ouça esse sonho que tive, disse ele. Estavam no campo amarrando feixes de trigo, e de repente um feixe se levantou e ficou em pé. Ah, faz isso não. Até me perdi. Qual é o versículo, gente, que eu estou? 7, vamos lá. Jantaram ao redor, eles se curvavam diante de mim. 8. Os irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que irá nos governar? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira o que contavam. 9. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Mais uma vez contou aos seus irmãos: ouçam, tive outro sonho. Disse ele: o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Que show da Xuxa é esse? Ai, desculpa, foi sem querer. Vamos lá, vou voltar. Por acaso... Ai, gente, desculpa. É que tá tão fresquinho, a gente falou tanto isso. Estou no 10. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o representou, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos, nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Quando eu li essa história, eu sempre falo a mesma coisa, né? Quando eu leio um texto, eu sempre me vejo no texto, eu sempre tento me identificar no texto. E lendo esse texto, José, ele começa a contar. Quando você olha a história, você vê um filhinho de papai. Eu sou a caçula da minha casa. Eu sou a filhinha pequenininha que tinha todas as vontades atendidas. Então, eu me identifiquei muito com esse texto. E aí, quando eu li o texto, diz que ele era o filhinho do papai. Jacó amava ele, fez uma túnica especial para ele. Era tudo diferente, era tudo especial. Certamente os irmãos sentiram inveja, ciúme. É assunto para outra prosa. Mas o pai incentivou isso. E aí aquele filhinho de papai, aquele que tinha tudo, ele se tornou uma pessoa meio que orgulhosa. E aí você vai falar assim: mas de onde você tirou isso, Suelen? Sabe por quê? No versículo 8, vou voltar lá, só para você ver. Diante da história, se você ouvir toda a história, for até o capítulo 50, você vai ver que ele era uma pessoa ressentida, ainda guardava muita mágoa da família, dos irmãos. E diante dessa frase, ficou para mim tão claro, porque fala assim, ó, na parte B: pense mesmo que irá nos governar, e o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e... tá muito fraco. Da maneira como os contava. Eu fiquei pensando nessa história, eu falei, se
Deus, de repente, falasse para mim que eu seria uma grande empresária, que eu teria uma multinacional, que a minha empresa iria crescer, romper, eu jamais teria coragem de falar para os meus irmãos assim: olha, eu vou crescer muito profissionalmente, a minha empresa vai romper, eu vou ser a top das tops e vocês vão ser meus empregados. Por mais que Deus já tivesse me entregue esse sonho, esse desejo, colocado isso no meu coração, porque quando Deus fala, a gente testifica o nosso espírito e a gente sabe que é de Deus, eu jamais teria coragem. Só uma pessoa imatura e orgulhosa teria a atitude de falar dessa forma. E ele contava o sonho dele. Se você parar para ler todo o texto, você vai ver que em nenhum momento Deus mandou ele contar. Existem coisas que Deus nos conta no secreto que é só para a gente. A gente não tem que contar para ninguém. É um segredo nosso. Se a gente fala tanto que quer ver uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, a Bíblia diz que Ele nos trata como amigos. E amigos, Ele nos faz confidências. E Ele conta segredos, Ele conta planos, projetos. De repente, Deus tem contado coisas para você e tem prometido para você. Aí... E você tem contado, quando na verdade era para você gerar isso em oração, e você tem despertado no seu irmão inveja. E a Bíblia diz que fala que, ai de quem vier o escândalo, de repente você está provocando escândalo no coração do seu irmão, trazendo incredulidade. De repente você é um novo convertido, imaturo na fé, e a gente entende isso, mas nessa noite é para te trazer entendimento. O que Deus falar no secreto, guarda para você. Porque se Ele falou para você, porque Ele queria que você soubesse. Amém? E nesse texto, quando ele começa a falar, eu vou ser grande, Deus vai me fazer os meus feixes, ele começa a falar, ali soa como uma autoaprovação. Eu estou me promovendo, eu vou ser o cara. E como não ver orgulho nisso, diante de uma fala assim? E a Bíblia fala em Provérbios 27, 2... Deixe que os outros te elogiem, não a sua própria boca. Então, se você quer sair daqui dessa manhã com um conselho, não fica se vangloriando, dizendo o quanto você é bom e maravilhoso. Por mais que você seja, exerça a sua excelência onde quer que você vá, mas deixa que os outros te elogiem. É até vergonhoso, é uma forma de mostrar imaturidade. José nada mais era do que imaturo. E aí a imaturidade dele começou a gerar um conflito, um relacionamento ruim entre os irmãos. E no decorrer da história, a gente vai ver que tanta coisa, relacionamento que poderia ter sido maravilhoso, a falta de maturidade dele, de saber lidar com os relacionamentos, fez um relacionamento conflitante. Irmãos que deveriam ser amigos se tornaram inimigos, e que isso não se reproduza na nossa casa. Amém? E aí, quando eu fui pesquisar sobre forja, né? Lembra que eu falei que a ministração seria do processo ao propósito? E aí eu pensei em forja. E aí falei com meu marido e falou, pô, tudo a ver. E aí eu fui pesquisar o que significa forja. Forja é um estabelecimento onde modelam metais. A forja é feita através de calor e compressão. Nós vamos precisar suportar o calor excessivo de situações e a compressão de nós mesmos. A nossa convivência com pessoas vai fazer com que exista um calor que, de repente, a gente vai precisar comprimir as nossas emoções para que a gente não queime o outro. E nessa manhã a gente vai falar sobre isso. Eu não quero falar sobre ninguém, eu quero falar sobre nós mesmos. E eu quero que seja uma autoavaliação, você olhe para dentro de si e fale, será que eu sou esse José? Às vezes a gente olha para José e vê sempre um sonhador, e de fato ele é um sonhador e alcançou coisas grandes no Senhor. E eu creio que nessa manhã tem muitos Josés nessa manhã. Muitas pessoas que têm sonhos, projetos e que Deus vai fazer se cumprir. Mas a gente precisa também alinhar o nosso coração ao coração de Deus, para que a gente esteja preparados para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor projetou para nós. Amém? Que sejamos forjados nessa manhã. E aí, eu pesquisei aqui, ó. Mas nessa história eu aprendi que Deus usa com poder e autoridade quem Ele quebra. E reconstrói com as suas próprias mãos. Quando a gente começa a ler a história de José, ele sonhou que ele iria governar, que ele iria mandar, que ele ia ser o tal. E de repente a gente começa a ver ele sendo quebrado. Começa a passar por um processo de esmagamento. E ele começa a ser comprimido.
Mas sabe por quê? Porque Deus não usa pessoas sem antes dele nos quebrar, nos moldar. E o mais lindo disso tudo é que quando ele nos quebra, quando ele nos molda, as digitais dele ficam em nós. E é impossível olhar para uma pessoa e não ver mudança quando ela é lapidada, quando ela é forjada por Deus. É notório, é impossível não ver Deus quando uma pessoa passa por um processo de forja. Então, que nessa manhã você esteja sensível à voz do Espírito e se permita ser forjada pelo Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. Vou beber uma aguinha. Eu estou sendo forjada, estou aqui, ó. Anota aí, você que trouxe caderno. Eu vou falar de 3 processos de forja que José teve até alcançar o sonho dele, até alcançar o propósito dele. E o primeiro processo de forja de José foi a rejeição. A gente vai ler aqui quando a pessoa se sente extremamente rejeitada, o corpo dela dói de forma física. Não é pensamento, ele sente o corpo doer. E José passou por isso. E a gente vai aprender com as reações de José. Gênesis 37, 18. Gênesis 37, 18. Eu vou ler até o 24. Quando os irmãos de José viram, o reconheceram de longe, antes que se aproximaram, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será de seus sonhos. Olha como os irmãos falavam dele. Então veremos o que será dos seus sonhos. De repente, eles poderiam estar sonhando juntos. Mas aí eles começaram a se tornar rivais. Dentro de uma casa, eles começaram a competir. De repente, a forma que você tem falado dentro da sua casa, em vez de você trazer aliados, você tem trago competição e rivalidade. Que nessa manhã seus olhos sejam abertos, seus ouvidos também, para que você possa mudar a sua conduta, porque o Evangelho é uma metanoia, mudança de mente, a mudança de atitude. Não adianta você mudar a sua roupa, o seu cabelo e não mudar as suas atitudes, as suas reações. Eu sei que tem pessoas que demoram pouco tempo para ter uma transformação, mas você não pode se conformar em ser todo mundo, porque você foi chamado, e os chamados, ele tem pressa, porque Deus quer fazer uma grande obra. Quem tem grandes sonhos precisa se apressar. Quem quer alcançar os seus sonhos aqui o quanto antes? Todos nós temos sonhos, todos nós queremos alcançar sonhos, metas, mas nós precisamos também nos apressar, a nos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. 21. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José. Não matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Jogue-no na cisterna vazia. Aqui no deserto não tocaremos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou aos irmãos que arrancaram a linda túnica que ele estava usando, 24. O agarraram e o jogaram na cisterna vazia. Ou seja, sem água. E aí se inicia a forja de José, através da rejeição. No texto ele fala que ele era um jovem com muitos sonhos promissor, um jovem que queria crescer, queria romper, que tinha muitas coisas para viver, mas a realidade daquele jovem, no olho natural, era totalmente contrária àquilo que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu no sonho que ele ia governar, ele recebeu no sonho que ele ia romper, que ele ia crescer, mas no natural dele, na ótica dele, ele estava vendo irmãos que o rejeitavam. Ele estava, nos sonhos dele, foi dito para ele, no íntimo dele, que ele iria governar, mas no natural, diante dos olhos dele, ele estava sendo rejeitado. De repente você está aqui e você fala, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho sonhos ministeriais, eu tenho sonho de ganhar a minha família, eu tenho sonho de ver os meus filhos congregando comigo, eu tenho sonho de ver a minha casa toda congregando, eu tenho sonho de romper profissionalmente, mas quando você olha para o natural, você vê tudo falido. Você olha para o seu natural e você fala, é impossível, o meu sonho é gerar,
Mas, de repente, o diagnóstico que você recebeu é impossível gerar. Mas a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Porque se Deus falou, Ele vai fazer. Porque Ele é filho do homem para que minta e nem para que se engane. Nós precisamos ativar a fé do nosso coração e falar, se Deus falou, Ele vai fazer. No natural pode estar tudo errado. No natural pode ser impossível. É impossível você ser promovido. É impossível você crescer na sua empresa. Nem inglês você fala. Como é que você quer ser promovido? É impossível ir para Israel. Era impossível ir para Israel. Você acredita? Você vai acreditar que eu sou crente, né? Crente não mente. Que ano passado eu houve essa conversa, né, sobre Israel. E eu sou apaixonada por Coca-Cola, gente. Eu tomo muita Coca-Cola. E o pastor lá no encontro com Deus, ele falou assim, faz um voto, tu não quer ir para Israel? Para de tomar Coca-Cola. Aí eu fiz, mas eu fiz, sabia que eu nem fiz assim com tanta fé. Ele falou, eu falei, vou fazer. Gente, eu fui surpreendida quando eu entrei no grupo. Eu entrei não, me colocaram, eu estava lá, eu falei, Deus fez. De forma natural seria impossível. Aniversário de 15 anos da minha filha. Nós gastamos tudo que a gente tinha, que a gente não tinha. Como que eu iria para Israel? Era um sonho? Era um sonho. Eu sempre tive o hábito de ter diário, né? E aí eu me mudo muito, né? E uma dessas minhas mudanças, eu sempre fugi com o meu diário e eu achei lá, né, os meus sonhos de viagem. E eu vi que um dos meus sonhos de viagem... Olha como eu sou eclética. Eu sonhava em Israel, Gramado e Chile. Eu já fui em Gramado, glória a Deus, aleluia. Agora eu vou em Israel, agora só falta o Chile. Aí, amor, vai, fica a dica. Deus está nos forjando para alcançar o seu propósito. Às vezes as circunstâncias podem dizer que não. Eu creio que tem muitas pessoas aqui que estão rindo, mas por dentro está chorando. Fala, caramba, como eu queria a minha família reconstituída. Como eu queria ter filhos. Como eu queria um lar. Ontem, lá no encontro Teens, não pode falar infantil, né? Teens. Impacto Teens. Teve um ato profético lá de cura, né? E eu vi um monte de gente chorando, mas tinha um menino. O menino era um pimenta. Menino, mas ele abaixou assim, eu chorei tanto quando eu olhei para aquele garoto. Ele abaixou e ele falou assim, eu só queria ter uma família normal. Só queria ter uma família normal. A gente sonha com tantas coisas, sabe? A gente sonha com carro, nós sonhamos com viagem, não tem pecado nenhum nisso. Não tem pecado nenhum nisso. Mas sabia que Deus te deu a oportunidade de dar um lar normal para o seu filho? Um lar sem briga, um lar sem confusão. E às vezes a gente está tão preocupado, sabe, com coisas seculares. E eu não estou falando aqui que existe o secular e o que é santo. Não, se nós somos santos, independente de onde esteja, tem que ser santo. Mas às vezes a gente se preocupa com sonhos materiais, quando, na verdade, o nosso sonho tem que ser alinhar o nosso coração ao de Deus. Porque quando a gente alinha o nosso coração de Deus, as coisas naturais fluem naturalmente. A gente não precisa se esforçar, porque Deus faz. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus Pai. Ele tem prazer em agradar filhos obedientes, filhos que estão sedentos a obedecer a voz dEle. Quem não tem prazer de obedecer de agradar um filho obediente? Eu tenho lá em casa, gente, a minha filha é muito estudiosa e muito obediente. Se ela estiver aí, ela deve estar agora entrando dentro da cadeira, furiosa comigo. Mas a minha filha, os dois são muito obedientes. Mas ela é muito estudiosa e eu fico toda boba, porque eu nunca fui. Eu não posso nem dizer que me puxou, porque nem me puxou, que eu nunca fui. Se eu te falar que eu tinha... Nem o pai. O pai é inteligente, mas não é estudioso, não. Né, amor? Passava sem estudar, tua mãe fala. O que eu estava falando mesmo? Até esqueci.
ela é estudiosa. Então, como eu não tenho prazer em agradar minha filha, gente? Impossível. Se ela falar assim, mãe, eu queria tanto, tá bom, vou dar um jeito. Porque como, gente? Ela me agrada, ela me enche de orgulho. Como eu não vou ter prazer em agradá-la? Claro, e é exatamente assim o nosso relacionamento com Deus. À medida que eu me diminuo para que Deus cresça na minha vida, Ele fala, eita, filhinha amada, ela entendeu, Ele está agindo, Ele está fazendo. Então, coisas que nem sequer eu pensei, nem sequer eu pedi em oração, Deus faz. Porque Ele tem prazer em agradar os seus filhos. Amém? Aplauda o Senhor. Os sonhos eram promissores, mas a realidade era totalmente contrária. Os sonhos eram que os irmãos iriam o servir, e a realidade era que os irmãos estavam rejeitando. Deus permitiu aquela situação para quebrar todas as expectativas de José. Eu creio fielmente nisso, que Deus permitiu que aquilo acontecesse para quebrar todas as expectativas, para que quando acontecesse, para quando que ele tivesse preparado para o sonho acontecer, ele entendesse que não tinha nada a ver com as habilidades dele, mas era o poder de Deus. Porque quando está tudo sobre o nosso controle, quando nós sabemos o que fazer, quando tudo nós sabemos, está tudo sobre o nosso controle, eu consigo, eu posso, eu não preciso de Deus. Na verdade, tem um povo cristão que está usando Deus em seu benefício próprio, quando na verdade é Deus que precisa nos usar. Nós precisamos ser instrumentos na mão de Deus. O que o Senhor quer que Ele faça? Eu vou fazer, eu vou cumprir. E José começou a ser forjado por Deus através da rejeição. José era odiado pelo que ele carregava. De repente você está aqui, querido, e você é rejeitado e não sabe nem por que é. Eu não sei porque quando eu chego na empresa, o pessoal se revolta. Sabe por que você é rejeitado? Você é rejeitado pela unção que você carrega. Ele sabe que se ele te esmagar, ele sabe que se ele te apertar, você pode sair. Mas ele sabe também que se você ficar, você vai ganhar todo mundo para Jesus. E eu não estou falando que você vai ganhar porque você vai pregar, porque você é o pregador, porque você é o bambambam. Não! Porque a sua conduta vai ganhar aquele lugar. Porque a gente não precisa dizer que nós somos cristãos. A gente tem que ser. Porque quem é, faz. A minha forma de agir, a minha forma de falar... A minha forma de falar com quem aperta o elevador. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Quem trabalha aqui em hospital, gente, que é gente mal-humorada quem trabalha em recepção de hospital, né? Tem gente que trabalha aqui em recepção de hospital? Não? Glória a Deus. Tem? Ah, você é exceção, você é um amor. Você chega no hospital... Bom dia, lá no cinema, a menina passou mal para ganhar neném, a gente foi levar. Quando eu cheguei, boa noite, só me dá ficha. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas eu estou sendo forjada, né? Porque senão eu falar assim, tá mal-humorada, querida? Tem um monte de gente querendo emprego. Mas você não faz isso não, né? Você não faz isso não, né? Vai passar na forja, hein? Eu fazia, gente, ai... Pessoas que não gostam de nós vão tentar nos ofender, vão tentar nos diminuir, vão tentar nos paralisar. Porém, o mais importante que a atitude delas são as nossas reações. Pessoas vão tentar nos paralisar. Aquela recepcionista tentou me paralisar, que eu fui logo estressada. Outra coisa que irrita é caixa de Guanabara. Gente, aquelas mulheres sem Jesus. Você chega assim, boa noite, obrigada. Eu morava lá em Campo Grande, aí eu fui, o Dinão me deu, tá bom. Me olhou ali. Elas são mal-humoradas. Elas são extremamente mal-humoradas. E aquilo ali quer tirar a tua graça. Tu fala, meu Deus, vou provar para ela. Mas você não tem que provar nada para ninguém. Isso é a força de Deus. A gente acha que é coisas normais. Não, tem que ser algo sobrenatural. Não. Começa no natural. Começa nas coisas simples. Engolir o teu orgulho, pedir perdão quando errar. Por favor,
obrigada, com licença, desculpa. Sabe por quê? A gente veio de uma geração onde os pais falavam assim: pai não erra, pai se engana. Quem ouviu isso aqui quando era criança? Tu falava, né? Era tua cara, pastor César. Pai não erra, pai se engana. E a gente está criando uma geração que também não erra. Que pedir perdão, nunca. Eu morro, mas não peço perdão. E aí sabe o que vai acontecer? Vai passar na forja. Porque você vai falar, a Bíblia fala, humilhai-vos na potente mão. Só se humilha quem é orgulhoso. Porque quem não é orgulhoso não precisa se humilhar. E José, na verdade, Deus permitiu que ele passasse por essa forja, porque Deus tinha um propósito muito grande para José. Mas ele precisava estar pronto, ele era muito imaturo. Porque pessoas imaturas retrucam, pessoas imaturas brigam, pessoas imaturas não pedem perdão, pessoas imaturas não erram. Ela nunca morre de frio, porque ela sempre está coberta de razão. Já ouviu essa? Eu ouvi da Tati. Eu estou brincando, gente, mas isso é muito sério, tá? Diante das ofensas, nós queremos ofender. Diante das humilhações, nós queremos humilhar. É ou não é? Quando a gente é ofendido, a gente fala, vai ver só. A gente fala isso de forma natural. Enquanto a gente não entender que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a gente vai passar na forja. E a forja é dolorosa, é sob pressão. É calor. Eu não estou conseguindo, mas Senhor, vou morrer. Engole teu orgulho, engole no amor, porque senão ele vai te colocar na forja. José, ele foi para a forja. E ali ele teve que aprender. Diante das ofensas, nós queremos ofender, queremos humilhar. Mas olha o que diz em 1 Pedro 3,9. Abre aí rapidinho. 1 Pedro 3,9. Leia aí para mim. 1, 2, 3 e... Foi para isso que nós fomos chamados. Se te trataram mal, você vai tratar? Se te humilharam, você vai humilhar? Se te ofenderam, você vai ofender? E aí não basta mais a sua opinião, que você acha que é certo e errado, porque tem coisas que de fato são erradas. Mas não importa o que você pensa, você precisa entender que a sua decisão precisa ser bíblica. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que eu retribuo o mal com o bem, eu vou retribuir o mal com... Isso é ser cristão. Às vezes a gente está tão preocupado em não trair o marido, e não tem que trair mesmo, hein? Mas a gente também tem que saber tratar. E às vezes a gente fala assim, não, eu me submeto ao meu marido, eu não traio o meu marido, mas você trai ele toda vez que você trata ele com desrespeito. Isso também é uma forma de traição, porque a mulher de Provérbios 31 diz que o marido era reconhecido pela forma que ela se tratava. E tem mulheres que obedecem todos e todo mundo, mas é uma desonra dentro de casa, vai passar pela forja. José já poderia ter alcançado o sonho dele há muito tempo, mas ele era imaturo para receber o sonho dele, precisou passar pela forja. Nessa manhã você está tendo a oportunidade de abrir os teus olhos espirituais e entender que você pode mudar sem precisar ser tão doloroso. A forja dói. A forja faz a gente chorar, sofrer. Não é mole não. Mas Deus trata forte com quem tem. Ih, gente, vocês estão muito fracos. Deus trata forte com quem tem. Se nós mudarmos a nossa mentalidade, viveremos em ciclos repetitivos de ofensas, humilhações. Na forja de Deus, ou a gente é aprovado, ou a gente é reprovado. Não tem essa. Mas sabe aquela pessoa que está sempre envolvida em briga? Na célula teve um fuzuê. Fulana tá, com certeza, é certo. Não tem, gente? Mas eu não quero que você pense nela, não. Eu quero que você pense se você é essa pessoa. Porque, de repente, você não está envolvida no... Eu já fui muito usada, sabia? As pessoas queriam falar, não tinham coragem, me colocavam no fogo e eu, a bocuda, falava. E aí, depois, todo mundo ficava bem e eu que era errada.
De repente você não é a pessoa que fala, mas você é que manipula. Isso é forja de Deus. Se você não se arrepender, se você não mudar, você vai passar na forja. E a forja dói. Se arrependa. É manhã de arrependimento. É manhã de posicionamento. Amém? Logo, se não se aprender, vai ter que repetir. Vira um ciclo de brigas, rivalidades. Chega de voltar. Meu marido fala uma coisa para mim. Ele sempre fala assim. Às vezes eu me metia assim numa confusão. E às vezes eu estava até certa. E eu ia falar para ele, eu falei, Dindom. Aí aconteceu isso. E eu falando cheia de razão. Porque eu realmente estava certa. E aí ele falava assim, com aquela cara dele de nada, né? Que já conhece a cara dele de nada? Ele tem uma cara assim, E aí eu fiz isso. Aí ele, e você? Aí eu falei isso. Voltou pro final da fila, né, Sueli? E eu, mas ele estava errado, mas a sua reação não tem nada a ver com a atitude dele. Ele pode agir da forma que ele quiser, principalmente quando a pessoa não é convertida. A gente tem a responsabilidade de mostrar Jesus ele através das nossas reações. Às vezes você está querendo ganhar o teu bairro todo, mas o teu bairro, a tua vizinha do lado não vem porque ele escuta você gritando tanto que ela fala, eu vou fazer o que nessa igreja? A mulher não trai o marido, mas grita o dia inteiro, eu não quero esse nervosismo na minha casa, não. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo, e Ele é manso e humilde de coração. E quando eu falo de humildade, eu não falo de dinheiro, eu falo de postura. E uma pessoa madura, uma pessoa humilde, ela reconhece quando erra, pede perdão e faz o caminho de volta. Amém? Vamos lá, Gênesis 37:18. Diz que seus irmãos arquitetaram contra ele, e ele nada fez. Está escrito isso? 37:18. Está aí? Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe, antes que se aproximasse. Planejaram uma forma de matá-lo. Eles planejaram, mas se você ler todo o texto, você vai ver que José não fez nada. Mas ele também estava lá preso, mas ele poderia ter arquitetado. Sabe por quê? As pessoas vingativas, elas podem até naquele momento não fazer, mas quando tem oportunidade, elas já têm todo o plano formado. E quando você vê no capítulo 50, ele não tinha nada arquitetado. Ele não sabia, ele simplesmente foi surpreso quando viu os irmãos. De repente você está aqui, tem carinha de crente, santinho, não briga com ninguém, mas dentro do teu coração está armando planos. Eu estou esperando. Não falei? De repente tem irmãzinha aqui que fala, meu nome é Cátia Espera. Gente, é triste isso, sabia? No meio cristão, se normalizar uma conduta. Quando você vê uma pessoa humilde, você fala, meu Deus, quanta humildade, quando na verdade teria que ser normal. O que é normal é um cristão orgulhoso, prepotente, dono da verdade. Que a gente possa inclinar o nosso coração ao Senhor e falar, Senhor, muda. E eu estou te falando aqui, tá? Porque orgulho, orgulho é igual mau hálito. Quem tem, não sabe. Porque a gente sempre acha que a gente não é orgulhoso. E quando alguém fala, ainda se ofende. Se você falar para alguém assim, pô, tu tá com o maior bafão. Que isso? Que abuso? As pessoas se ofendem se você falar. Mas é verdade, gente. Eu nunca me achei orgulhosa. Eu sempre, até porque eu sou de boa, sabe? Eu levo tudo muito na esportiva. Mas na forja, eu percebi que eu sou muito orgulhosa. Mas, além de perceber, de assumir, eu me permiti ser tratada. Então, nessa manhã, você está tendo a oportunidade de perceber, mas você tem a decisão de decidir, escolher ser tratado ou não. Mas quanto mais rápido você se permitir, mais acessos longos, grandes ao Senhor você vai ter. Porque o seu sonho, de repente, ainda não chegou. O seu propósito ainda não chegou, porque você não está pronto. Porque você ainda tem áreas que não pode mexer. Isso é demais. Não tem necessidade disso. Você quer que eu seja uma crente boba, né? De repente, seu sonho ainda não chegou por conta disso. De repente, seu marido não está do seu lado por causa disso. Porque você não quer ser boba. A Bíblia fala que a mulher, ela ganha um marido não cristão com a conduta. Não é com o que ela fala. Eu tinha uma amiga aqui, ela está até aqui, mas eu não quero expor.
E ela falava assim, o marido dela não era cristão. E ela falava assim, eu não quero, eu não vou aceitar. E eu falava, amor, ele continua sendo sacerdote. Ele não é cristão, mas ele é sacerdote. Honra ele. Cara, trata ele bem. Que quando ele chegar, ele vai ficar constrangido. E hoje, para honra e glória, o marido dela congrega conosco. Amém? Então, não é pelo muito que se fala, é pelo muito que se vive. Eu falo isso diariamente, sempre. Quem convive comigo de perto, o meu marido é um homem de poucas palavras, ele fala muito pouco, mas ele é um homem de grandes atitudes. E é muito difícil conviver com ele, porque ele é toda coisa diferente de mim. E às vezes, vou contar um negócio aqui. Teve uma vez que eu sou supervisora de rede, né? Aí a gente está falando de rejeição, tá? A gente está falando de rejeição de José. Os irmãos dele rejeitaram ele. E aí uma liderada começou a rejeitar uma líder. Ela não aceitava a liderança daquela pessoa. E ela estava com a vida tão detonada, estava dando tudo errado. Ela estava, eu não vou dar spoiler para ninguém ficar tentando adivinhar quem é. Mas ela estava com a vida detonada. E ela não aceitava a liderança dela. E ela me ligou falando horrores da liderança dela. E de uma coisa, era uma coisa tão pequena, a vida dela estava muito pior do que o que aconteceu com a líder. Menina, aquilo me irritou. Aí eu peguei o telefone, aí eu falei assim, sério isso mesmo? Caraca, tu tá falando da tua líder? Tu já olhou para tua casa? Cara, tu tem tanta coisa para resolver na tua casa e tá falando da tua líder. Aí eu falei, tá vendo? Tu viu, Dinão? Tu viu o que aconteceu? Aí ele falou assim, não, eu vi, ela me mandou, pode deixar que eu resolvo. Aí eu, tá. Aí ele, paz, querida, tudo bem? Como é que você tá? Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei com tanta vergonha, eu peguei meu celular, olhei, ela não tinha visto ainda, eu apaguei, eu falei, paz, querida, como é que você tá? Aplaude aí o Senhor. O evangelho não é pelo muito que nós falamos. O evangelho é pelo muito que nós vivemos. O meu marido me discipula o tempo inteiro. Ele está o tempo todo falando, voltou para o final da fila. Mas graças a Deus eu me converti. E tem um tempão que eu não volto para o final da fila. Né, amor, não é verdade? Tempão. Vamos lá, o segundo processo de forja de José foi a calúnia. Segundo processo de forja de José foi a calúnia. Mulher de Potifar quis ter relações sexuais com José e ele fugiu. Abre lá comigo, Gênesis 39:11. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu, venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto não havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Venham, disse ela. Meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. 16. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. É verdade? José tentou violentar ela? Foi mentira. Quando somos caluniados, qual é a nossa reação? Calúnia é mentira. De repente, você está aqui, querido, e não alcançou ainda não alcançou ainda os seus sonhos, porque você tem reagido de forma errada. José, ele foi caluniado. A mulher de Potifar, ela mentiu sobre ele. Ele era um homem justo, ele fugiu do pecado, ele não quis ter relação com ela. Era um jovem bonito, atraente, a mulher quis, e ela foi atrás, e ela se aproximou dele, mas ele fugiu, e ela caluniou.
Qual tem sido as nossas reações diante da calúnia? Pessoas vão se levantar para falar mal da gente. Pessoas vão se levantar para tentar denigrir a nossa imagem. Mas mais importante que a nossa imagem e com a nossa reputação, a gente tem que se preocupar em agradar a Deus. Não usa a tua rede social para ir lá falar que o fulaninho fez isso e aquilo. Sabe o que acontece? No meio das mulheres, então, a gente vê muito isso. Nós falamos assim, fulano mentiu. Uma vez, eu fiz uma cirurgia, meu marido fez comida, fez tudo porque eu não podia cozinhar. E uma pessoa foi lá em casa fazer um negócio. Aí ela foi, espalhou para a igreja que eu não fazia nada em casa e que meu marido fazia tudo. Chegaram para mim falar. Meu sangue esquentou. Mas eu lembrei que eu era cristã e que eu não podia voltar para o final da fila. E eu falei assim, não é verdade? Então eu não preciso me justificar. Porque o justo, ele não precisa se justificar. Quando eu abro a minha boca para me justificar, eu estou impedindo que Deus me justifique. E Jesus é o justo, Ele é o meu advogado e Deus é o justo juiz. Eu não preciso me justificar. Se eu estou certa daquilo, eu simplesmente vou orar. E deixa que Deus faz, mas nós somos crentes imediatistas. Ah, é? Falou mal de mim? Peraí. Vou expor ela publicamente. Tá vendo, fulana? Falou isso, mas é mentira. Vai para a rede social, vai para o portão, vai para a célula, vai para o corredor da igreja. Apesar que aqui no corredor da igreja eu nunca ouvi falar disso, não. Glória a Deus por isso. Mas as mais frouxinhas, vai para o Instagram, vai para o WhatsApp jogar piada. Gente, coisa mais feia cristão jogar piada no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Às vezes a gente olha os status, eu quase não olho, mas às vezes eu olho, eu vejo umas piadinhas, eu falo, sangue de Jesus tem poder, vai passar na forja. Ainda não aprendeu. Minha filha, as suas guerras você vai ganhar dentro da sua casa, orando, jejuando. Eu não estou falando para orar, faça a justiça, queima ela, Senhor. Não, Senhor, em nome de Jesus, muda essa situação. Eu sei que é difícil. Eu, então, falar isso para você. Por que eu falo sempre disso, gente? Porque é onde Deus mais trabalha em mim. Essas dificuldades que eu falo, eu tenho essas dificuldades, mas eu tenho me permitido ser forjada pelo Senhor. Porque eu quero ser uma carregadora da presença. E não tem como eu carregar a presença com o meu coração sujo. Não tem como eu carregar a presença com o meu coração peludo. Não tem como eu carregar a presença desejando mal para ninguém. Então, todo dia, eu vou para o meu quarto e falo, Senhor, arranca de mim. Tem dia que a gente está até sentindo, eu falo, Senhor, eu rejeito esse sentimento. Eu não quero sentir isso, eu não aceito. Eu não fui feita para sentir isso, eu rejeito. Senhor, eu declaro que eu amo. Senhor, eu declaro as ricas bênçãos do Senhor. É assim que nós ganhamos as nossas guerras. Mas nós queremos ganhar as nossas guerras à força do nosso braço. Eu vou destruir ela. Falou mentira de mim, falou que eu não faço nada. Aprendi até a fazer comida, está falando que eu não faço nada. A gente quer... vai ver só. Vai orar por ela. E foi o que eu fiz, tá? Se eu te falar, fiquei irritada, mas eu não... Se fosse um tempo atrás, gente, eu ia fazer, eu ia falar, eu ia fazer igual eu falei que vocês fazem. Mas vocês não fazem não, né? Vocês não fazem não, né? Mulheres, vocês fazem? Está muito fraco, não estou sentindo confiança. Mulheres, vocês vão para o Instagram? Vocês postam no status? Porque não adianta você não postar foto de biquíni, mas postar piada. A conta não fecha. Vamos lá. Aprenda uma coisa, o justo não se justifica. Para Deus trazer à tona toda a verdade, você precisa se calar e Ele vai te justificar. Gente, às vezes a gente acha que é clichê, né? A Bíblia fala que Jesus, ele foi como ovelha muda ao matador. Gente, essa palavra para mim não descia. Eu falo, porque Ele é Jesus. Mas eu não sou imitadora de Jesus, gente. E teve um momento na minha vida muito difícil de engolir, que para mim foi a pior fase. E onde eu via pessoas falando mentira, e eu queria falar. Quero falar. E Deus falava, shh. E foi tão difícil para mim,
Mas sabe o que eu fiz, gente? Pode parecer bobo, mas tem uma passagem na Bíblia que fala assim, eu não sei, não lembro onde é, acho que é Levítico, que fala para você colocar a palavra de Deus em todos os lugares, os batantes da porta, para todo lugar você ver. E eu coloquei esse versículo no meu celular. E toda vez que a minha ira subia, e eu queria falar, e eu queria brigar, eu olhava e falava, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. De repente, se você ainda está reagindo demais, é porque você está muito distante da palavra de Deus. Não é sobre o que você pensa, é sobre o que a Bíblia nos ensina. E se a Bíblia fala que é para calar, você vai calar. E se a Bíblia diz que é para amar, você vai amar. E se a Bíblia diz que é para andar mais uma milha, você vai andar. Não é sobre o que nós pensamos, é sobre o que a palavra nos ensina. A gente fala, não se conformeis com esse mundo. No mundo, bateu, levou. No mundo, você perdoar, você é trouxa. Quem, quando era criança, falava assim, apanhou, se voltar chorando, vai apanhar de novo. De repente, tem cristão que está ensinando da mesma forma para o seu filho. Eu vejo lá no Ministério Infantil, a Tabita, tadinha, ela é toda direitinha, ela é saco de pancada. Porque ela é direitinha. Eles que têm que ensinar a bater? Não, você que tem que ensinar seu filho. Falar, meu filho, não pode bater. Não é bonito bater. Cristão não bate. Mas a gente está normalizando o que não deveria ser normal. Gente, não é normal. Não normalize o seu pecado. Pecado também. Não ache que pecado é só andar com o corpo de fora, trair o marido, roubar, matar. Isso também é pecado. Então, seja uma pessoa equilibrada. Eu não vou mostrar meu corpo, mas eu também não vou fazer meu irmão pecar com as minhas reações e com as minhas atitudes. Isso é evangelho. Isso também é evangelho. Esse que é o evangelho pesado, que poucos querem suportar. Porque é muito fácil eu falar meia dúzia de verdade na tua cara e falar, tô leve. É? Mas eu estou levando meu irmão para o inferno, porque eu estou trazendo incredulidade no coração dele. Que os nossos corações se alinham ao coração de Deus nessa manhã, amém? A mulher de Potifar, ela nos ensina uma lição. Mulher de Potifar é a caluniadora, a que inventa mentira, a que faz fofoca. A que a irmã fala que brigou com o marido e ela fala na célula que ela traiu o marido. Essa é a mulher de Potifar. A mulher de Potifar nos deixa uma lição. Uma pessoa que eu não quero ser. Que nessa manhã você olhe para dentro de você e fale, eu não quero ser a mulher de Potifar. Não porque eu não quero cobiçar o homem de ninguém, mas porque eu também não quero ter uma boca profana, que fala mentira, que faz engano, que traz confusão. Ela atrasou o processo. Mas a culpa é dela? Não, Deus estava forjando. Sabe por quê? Não aconteceu, não era porque ela é ruim. Sim, ela agiu de forma errada, mas Deus usa até atitudes erradas para nos forjar. Às vezes você fala assim, mas eu estou certa e a fulaninha está errada. Sim, Deus usa as atitudes dela errada para mudar a mim, porque o evangelho é pessoal. Ele trata de forma pessoal. Está errado. Sim, está errado. Igual Timóteo fala, eles podem, você não. Cara, essa passagem quando eu li, eu falava, ai meu Deus, que injusto. Mas sabe o que Deus falou comigo? Você não pede que você quer intimidade? E para os íntimos eu pego mais pesado. Você quer intimidade? Ele vai te exigir coisas que para os outros ele não exige. Isso é forja. Isso é forja de Deus. E o primeiro passo, o terceiro e o último processo da forja de José. Só você, Camila. De novo, vamos lá, foi só ensaio. E o terceiro e último processo de forja de José. Falcianos. Terceiro processo da forja de José foi ser esquecido. José foi preso, a mulher de Potifar mentiu, ele foi preso injustamente. Vai ter momentos que nós vamos ser tratados de forma injusta, mas faz parte da forja do Senhor.
Não culpe pessoas, porque lá no final do texto, quando José encontra os seus irmãos, ele entende que a culpa não era dos irmãos que colocaram ele na cisterna, a culpa não era dos irmãos que o venderam como escravo, era o próprio Deus que estava trabalhando nele. Então não culpe pessoas, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Uma vez, num momento também muito difícil, uma amiga minha falou assim: "Ah, seu diabo." Aí eu falei: é verdade, o diabo usa pessoas, mas também tem caráter, né? Mas aí depois, eu sou uma pessoa que eu brinco muito, eu converso muito, mas quando eu chego em casa na hora de dormir, eu penso em tudo que aconteceu. E eu fiquei pensando naquilo que ela me falou, eu falei, se eu sou uma pessoa inteligente, e a Bíblia fala que eu preciso perdoar, eu prefiro acreditar que tudo é o diabo, porque fica mais fácil de eu perdoar o meu irmão. A gente sabe que existe caráter, existem pessoas que são mau caráter, e que a gente precisa perdoar, mas impor limites. Mas quando eu prefiro acreditar que tudo é o diabo, fica mais fácil de eu perdoar e conviver novamente. Então seja inteligente, deixa a sua amiguinha achar que ela é esperta e que você é boba, quando na verdade quem está perdendo é quem está ganhando. Amém? Vamos lá, o terceiro processo foi ser esquecido. Primeiro foi rejeitado. Vou dar uma cola, vou falar e depois vocês repetem, tá, gente? Que eu sou boazinha. A primeira forja de José foi ser rejeitado. A segunda, caluniado. E a terceira, esquecido. A primeira, a segunda e a terceira. Gênesis 40, versículo 5. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Um sonho e cada um tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: essa noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Conte-me o que sonharam. José disse: este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o levará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você... Aí no 14, tá? Quando a situação estiver bem para você, peço que lembre de mim. José pediu para que o copeiro lembrasse dele. Fale de mim a faraó, para que ele me tire desse lugar. No 23, vou pular para o 23. José pediu para que o copeiro lembrasse dele. E aí no 23, olha o que acontece. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de Jacó. E não... José, tá ligado, né? E não pensou mais nele. O copeiro não lembrou. Talvez você está numa fase da sua vida que você está se sentindo esquecido pelo Senhor. Senhor, eu tenho agido conforme o Senhor me pediu, conforme o Senhor me designou. Eu continuo orando pelo meu sonho ministerial. Eu tenho me dedicado na célula, eu tenho me dedicado no meu ministério, porque eu quero crescer ministerialmente, espiritualmente, eu quero romper, mas está parado. Eu estou 2 anos no teste da consolidação e ainda não fui ativado. Viu, pastor Jorge? E eu ainda não fui ativado, e ele está gerando, e ele está começando a achar que eu fui esquecido. Todo mundo é ativado na consolidação, menos eu. De repente você está aqui, está com o seu sonho adormecido, achando: eu jamais vou gerar. Todas as minhas amigas já geraram, todas as minhas amigas já estão com neném. Eu sou madrinha de casamento de todas elas, só eu não casei. Eu já vou fazer 40 anos e não casei, o meu sonho está na gaveta. Deus esqueceu de mim. Glória a Deus, aleluia. Estou na tua intercessão, varoa. E você está achando que Deus esqueceu de mim? Não. Meu sonho é me formar numa faculdade, é dar uma vida melhor para os meus filhos, é ter uma graduação, é ter uma empresa. Meu sonho, eu tenho gerado isso em oração, é romper na minha área profissional, é romper na minha empresa. A minha empresa não cresce, a minha empresa está estagnada. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oferto a minha vida diante de Deus. E cadê? Será que Deus me esqueceu? De repente você está aqui, você está nesse processo do esquecimento.
eu quero te dizer que Deus não esqueceu. O tempo faz parte da forja. Deus está te forjando para você estar preparado. Porque quando a sua empresa romper, quando a sua empresa crescer, quando você abrir franquias, você precisa ter um coração humilde para tratar os seus funcionários não como escravos, mas como funcionários, como parte de uma equipe. De repente a sua empresa não rompeu porque você ainda não alinhou o seu coração a Deus. De repente você ainda não gerou porque você ainda não se colocou na sua posição de auxiliadora e continua querendo ser o chefe da casa. E para você não ser uma má influência para a próxima geração, o Senhor está falando, espera mais um pouquinho, você está na forja. Você ainda não aprendeu. Que nessa manhã abre os seus olhos, mulher. Abre os seus ouvidos, homem, e fala, Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu preciso mudar? Qual é a área da minha vida que o Senhor quer forjar? Não, você não está esquecido. Você está sendo apenas treinado. Aprende uma coisa, você não está parado. Você está sendo preparado. Porque a sua bênção vai ser tão grande. As pessoas vão olhar e falar, é impossível. Olhos naturais não faz, é só Deus. Ela gerando com gêmeos, impossível, isso é a mão de Deus. A empresa dela, Senador Camará, Vila Aliança, rompendo, impossível, isso é poder de Deus. Alinha o teu coração ao coração de Deus, porque o teu sonho vai chegar. Alinha o teu coração ao coração de Deus, porque os seus sonhos vão se realizar. Está demorando? Porque você não está pronta. Se apressa. Eu quero me apressar. Senhor, o que precisa mudar? O que precisa forjar? O que ainda precisa? Eu falei de 3 pontos. Rejeição. Eu falei sobre esquecimento. Eu falei sobre calúnia. Sabe o que Deus quer forjar em nós nessa manhã? Um caráter resistente. Sem mimimi. Me rejeitaram. Eu não quero mais. Falaram mal de mim. Não quero mais célula. É forte, é firme. Eu estou tratando forte. Porque quando chegar a um lugar não tem como mais desistir. Não tem como olhar para trás. É vambora e vambora. Se apressa. É você que está atrasado. Deus não está atrasado, não. É você que está atrasado. Está falando, não quero que mexa aqui. Aqui não, aqui dói. Ah, não, aqui não. Mulher insubmissa, se submeta. Homem omisso, se posicione. O sonho não chegou porque você não está preparado. Sabe por que a empresa não cresceu? Porque senão quem vai mandar e desmandar é a mulher. E você vai envergonhar o nome do evangelho naquele lugar. Se apressa. Se apressa. José, ele tinha sonhos grandes. Ele foi chamado para governar. E nós também que estamos aqui fomos chamados para governar. Mas não somente no que é natural. Nós também fomos chamados para governar sobre as nossas emoções. Nós também fomos chamados para governar sobre as nossas reações. Você foi chamado para governar. Então não diz que a sua carne é fraca. Porque você foi chamado para o governo. Se você ainda está caindo nas mesmas falhas, é porque você tem se alimentado da coisa errada. Porque à medida que nós caminhamos com Deus, Ele mesmo nos convence e fala, está errado, faz o caminho de volta, se realinha. Essa manhã não é natural. Eu não estaria aqui, eu não teria uma mensagem dessa para trazer. Esse devocional aqui, sabe-se lá, acho que foi de 2020. Foi uma conversa minha com Deus. Mas se Deus permitiu que eu trouxesse isso aqui, é porque Ele está falando, apressa-te! Teu sonho não chegou porque o teu coração não está alinhado ao coração de Deus. Quer viver os sonhos de Deus para a sua vida? Quer viver os projetos de Deus para a sua vida? Alinha-se! Mente renovada, coração pautado na palavra. Chega de mimimi. Chega de crente que é do meu jeito, é do jeito que a Bíblia diz que é. E à medida que nós caminhamos com Ele, Ele vai dizendo o que nós devemos falar, como devemos agir, como devemos prosseguir. E o copeiro não lembrou.
Eu quero te dizer que a espera é o fogo que forja a nossa fé. O fogo forja a nossa fé. A forja fala sobre fogo, sobre pressão. E à medida que você caminha com Deus, por mais insuportável que pareça a situação, esse fogo não vai te queimar. Esse fogo vai queimar toda a impureza que está te roubando do centro da vontade de Deus. Se permita passar pela forja do Senhor. Ele quer forjar o teu caráter, Ele quer alinhar o teu coração. Na forja, terá pessoas que vão se esquecer de você. O copeiro esqueceu dele. Líder de célula, vai ter gente que vai esquecer de você, tá? Vai esquecer. Vai ter pessoas que você serviu com tanta excelência, que você amou, que você cuidou, que você fez tanta coisa por ela, e ela simplesmente vai esquecer. O copeiro esqueceu. Mas o problema não era o copeiro ter esquecido, porque fazia parte da forja. O problema é como você reage diante das circunstâncias quando você é tratado com ingratidão. Todas as vezes que um líder vem falar para mim assim, poxa, eu dediquei tanto a minha vida para fulano, não sei o quê. Não quero diminuir a sua dor, eu entendo. Eu fui líder de célula há muito tempo, e eu amo ser líder de célula, e eu sei como que é. A gente realmente cria um carinho pela pessoa, mas eu não quero diminuir a sua dor, eu só quero que você entenda e comece a trabalhar a sua mente de uma forma inteligente. Eu trabalho, mas a minha recompensa é a salvação. Eu trabalho, mas a minha recompensa não vem de homem, a minha recompensa vem de Deus. Então, quando eu trabalho e alguém age de forma ingrata comigo, eu não vou me frustrar, porque eu não estou impulsionado pelo que ele faz, mas pelo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu trabalho em prol da minha salvação, eu trabalho em prol de agradar o Deus que eu sirvo. Alinhando o teu coração, você não vai se frustrar. E você não vai paralisar. Eu não quero mais ser líder de célula. As pessoas são ingratas, as pessoas me abandonam. É verdade. Acabamos de sair de uma série, Judas era discipulado por Jesus. Jesus, o cara. E ele foi ingrato. Pedro, eu amo Pedro, mas ele foi ingrato. Jesus parou? E por que você quer parar? Ele agiu de forma... Sabe por quê? Você está colocando todas as suas expectativas em pessoas, esperando uma gratidão, esperando uma recompensa. É maravilhoso sentir o amor e o cuidado das pessoas. Eu também amo, mas a minha recompensa vem do alto. E quando eu foco na minha gratidão, quando eu foco no propósito que é do alto, eu não me frustro. Eu continuo trabalhando, eu continuo servindo, eu continuo amando, eu continuo discipulando. E quando eu falo isso, gente, para um líder, eu não quero diminuir a dor, eu quero apenas não te perder. Porque o diabo, ele quer exatamente isso, que você fique remoendo a ingratidão. Não me reconheceram, eu dei tanto. E aí sabe qual é o próximo passo do diabo? Te tirar do centro da vontade de Deus. Não vou mais servir, me frustrei, esqueceram de mim, eu me dediquei tanto. Mas a forja de Deus é fazer de nós um exército forte, um exército resistente, um exército que não se paralisa. Porque entendemos que o processo não vai mais me fazer pensar em desistir. A ingratidão não vai fazer mais eu pensar em desistir. Porque a minha motivação vem do alto. Eu sirvo porque eu amo ao Senhor. Eu sirvo porque Ele me salvou. Eu sirvo porque Ele me amou primeiro. Então, líder, não se motive, não perca a sua motivação. Não perca o seu propósito, não perca o seu amor por vidas por ingratidão, porque quem tinha que dar a vida por você já deu. Foca no propósito, foca no propósito, esquece o processo é doloroso, mas se você não desistir, você vai alcançar o propósito que é a salvação, é a vida eterna. E José, tô acabando, gente. E José, vou pular logo lá. 2 anos eu vou pular. 2 anos depois, Faraó teve um sonho e o copeiro se lembrou de José.
A sua forja teve um tempo para começar, mas ela também tem um tempo para parar. José foi forjado para exercer um governo sobre todo um povo, tornando um povo forte, tornando um povo resistente. Sabe por que Deus está apertando? Porque Ele quer criar resistência em você. Sabe por que Ele está te apertando? A forja está quente, você está pensando em desistir. Porque Ele quer criar resistência, resiliência. Vai chegar um tempo que vai ficar mais difícil, você vai falar, eu não vou conseguir. Mas quando você olha para trás e fala, eu não tenho mais para onde ir. Para quem eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Sabe o que eu quero te fazer refletir nessa manhã? As forjas de Deus vão nos fazer muitas perguntas. E você vai se perguntar assim, mas por que Deus? Eu sou serva fiel. Por que Deus? Eu tenho feito tantas coisas, eu tenho tentado me dedicar ao máximo. Mas eu quero que nessa manhã você aprenda que você vai mudar as suas perguntas. Chega desse questionamento raso, pequeno. Você vai perguntar para Deus, para quê? É para quê? Por que você está permitindo eu passar por essa situação, Senhor? É para quê? É o que você quer trabalhar em mim? É o que? Ainda falta o quê? O que você precisa arrancar ainda? Eu quero saber para quê? Para quê? Mas não para questionar a Deus, mas para se alinhar a Deus. Muda os seus questionamentos. Gênesis 41. 9 ao 16. 9 e 16. Aleluia. 9 e 16, estou me perguntando, peraí. Foi. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje me lembrei do meu erro, disse o faraó. Algum tempo atrás o Senhor me tirou do chefe dos padeiros e comigo mandou restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se. Vai passar pela forja, homem, mas depois da forja você vai se barbear. Chega de cara de coitadinho, fraquinho, não consigo, é muito difícil para mim. Depois da forja você vai se barbear. Mulher, depois da forja você vai trocar a sua roupa. Está escrito assim, ele foi se barbear. E trocar de roupa, apresentou-se a faraó. Chega de cara de coitadinho, eu não consigo, eu vou desistir, está muito difícil. Vou olhar para trás, não consigo. Vai barbear, vai trocar de roupa e vai se apresentar com postura de governo. Porque governo tem postura. Você vai governar. Oi, eu vim aqui tomar posse da minha bênção. Eu tenho postura de governo, eu vim aqui para governar. Eu estou pronta, eu passei pela forja, eis-me aqui, aconteça comigo tudo aquilo que foi dito ao meu respeito. Postura, homem, postura, mulher. O tempo da forja vai passar e o tempo do governo vai chegar, amém? 15, disse faraó a José, tive um sonho essa noite, ninguém aqui conseguia me dizer o que ele significava. Soube, porém, que ouvi um sonho e que você é capaz de interpretá-lo. 16. José respondeu, essa capacidade não está nas minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e contá-lo. Sabe aquela postura de autossuficiente, de se autopromover? A forja tirou. A forja tira, tá? Eu não preciso dizer o quanto eu trabalho. Eu não preciso dizer o quanto eu sirvo. Eu não preciso dizer o quanto eu sou útil. A forja tira isso. Porque a Bíblia diz que o que a gente faz com a mão direita, a gente tem que esconder da outra. E quando a gente mostra para o nosso irmão, a gente já recebeu a recompensa aqui. Ontem, a Cristiane lembrou de uma coisa que eu nem lembrava. Isso tem tantos anos. E ela falou lá. A minha filha ontem estava no apoio, na limpeza. E há muitos anos no encontro... A gente, do Santa Cruz, a gente ia limpar, né? E aí,
Eu estava lá no sítio, lá tinha muita umidade e tudo cheio de lodo, e eu estava limpando os colchonetes. E eu estava sozinha, aquilo ficou começando a mirar, meu braço doendo. E eu falei, caraca, tá de brincadeira, não tem ninguém aqui. Enquanto começa sexta-feira, os servos só vêm na hora, não sei o quê. Aquilo, eu estava sozinha, gente, eu matutando isso na minha cabeça. E de repente o Espírito Santo falou, você faz para mim ou faz para eles? E na mesma hora eu engoli a minha pequenez e falou, Senhor, me perdoa. Porque de repente se tivesse alguém falando, nossa, como a Suelen trabalha, eu ia estar tchac, tchac, tchac. De repente essa é a tua realidade. Quando o líder chega, você começa a mostrar o quanto você trabalha. Mas quando ninguém está vendo, e ele está recolhendo, ele está falando, eita, servo bom e fiel. Nossa, servo bom e fiel. Sabe quando ninguém está vendo, quando você está visitando aquela tua amiga que está com depressão, trancada no quarto? Deus está vendo. Você não precisa ligar para o teu líder. Líder, fiz 3 visitas hoje. Eu sou, caraca, cara, eu sou a mão direita de Deus. Tu não precisa não. Porque quem tem que ver, ele já está vendo. Amém? E aí? 38. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvidas, há nele o Espírito de Deus. Faraó tinha sonhos, projetos, coisa grande? Tinha ou não tinha? Mas eu creio que o maior sonho e o maior pedido que você possa fazer para o Senhor é exatamente esse. Ser reconhecida como alguém que, sem dúvidas, o Espírito Santo de Deus habita em você. Essa é a melhor e maior coisa que você pode pedir nessa manhã. Eu não quero te limitar, mas se você puder, pode até pedir o que você quiser. Você pede o que você quiser. Mas peça que as pessoas olhem para você e falem, lá vai um santo homem de Deus. Lá vai uma santa mulher de Deus. Não porque você disse quantas visitas você fez, quantos telefonemas você deu, quantas cestas básicas você doou, quanto de dízimo você ofertou. Não. Mas porque as suas condutas e as suas reações revelam o Deus que você serve. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se colocar de pé. Vem, não. Vamos adorar o Senhor. O orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou. Vamos adorar o Senhor. Em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Diante dessa mensagem, eu não sei qual é o processo que você está passando, mas todos nós temos uma promessa. José tinha um sonho ali revelado, tinha uma promessa sobre a vida dele. E diante do processo até chegar à promessa, nós somos forjados por algumas situações. José foi até o final, persistiu, não desistiu. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo hoje, qual é a tua forja hoje exatamente. Mas se hoje você está passando por algum processo, eu queria te convidar a sair do teu lugar para a gente orar junto aqui. Porque tem processos, como foi falado ali, tem pessoas que até hoje se sentem rejeitadas, pensando,
Meu pai me deixou, minha mãe me deixou. Mas olha agora com os olhos de José e fala: tem um propósito nesse processo. O Senhor quer me levar a algum lugar. Querido, nada que o Senhor faz é inválido. Deus está levantando. Deus sempre levantou em toda geração para fazer a diferença. Ou você acha que quando você chegar na tua promessa, pessoas vão olhar para você e vai falar assim: ele conseguiu, você vai se tornar referência. Hoje nós estamos falando de José, mas amanhã eu vou falar de você, querido. Mas só estamos falando de José porque ele foi até o final. Reobote vai fazer 10 anos. Essa igreja já não era para estar nem suportando mais. Mas teve muitas pessoas que não entenderam o processo e não suportaram. Tem muitas pessoas que ficaram com raiva dos pastores.